Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas. Hoje é quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2016. Bem-vindo à TV Poços, estamos ao vivo agora na parte da manhã, à noite com as reapresentações, após o Telefatos, após a meia-noite, sempre contando com as suas participações, com as suas perguntas e opiniões. Nosso telefone 3721-6955, 3721-6955. Pela rede social, você participa através do endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dando um curtir na nossa página, você pode assistir às edições anteriores que estão disponíveis e também mandar as suas participações. Daqui a pouquinho eu faço a publicação do nosso entrevistado de hoje, que é o vereador Marcos Tadeu Sala Sansão. Tudo bem, Sansão? Bem-vindo. Bom dia meus irmãos aqui, Hélio Scalvi, Fábio Zambrano, obrigado mais uma vez por ter me convidado a participar desse programa. Bom dia a todos de Poços de Caldas. Grato pela sua sempre positiva disponibilidade, né, em nos atender aí e falar a respeito dos temas relativos ao Legislativo Municipal. Hélio Scalvi também colabora com a gente, nos trazendo suas inteligentes participações. Tudo bem, Hélio? Bom dia, Zambrano. Bom dia, vereador. Bom dia, amigos de casa, ligado na TV Poços logo cedo, nesse belíssimo dia aqui, Poços de Caldas, pós-ressaca carnavalesca, né? Os bancos ontem todos lotados, filas aí de 1 hora e meia, para alegria de todos aqueles que precisam realizar os seus pagamentos, né? Então foi realmente uma coisa terrível ontem, né, para a cidade. Mas queria mandar um grande abraço para meu filho, Rodrigo, faz aniversário amanhã, mais um ano, né? E advogado, funcionário do Banco do Brasil. Grande abraço a ele, muita saúde, que continue sendo esse filho maravilhoso. Um abraço, hein, Rodrigo? Deus abençoe. Recentemente, então, tivemos notícia aí por conta de divulgação em outros veículos de imprensa que o Ministério Público acatou uma denúncia sua, vereador, em relação a uma peça publicitária que foi desenvolvida em anexo à programação do Júlio Fest, e onde continha lá a imagem, né, do secretário, do prefeito, do vice, o nome deles naquela peça publicitária. Isso é proibido por lei, talvez eles não soubessem na época, mas o senhor viu isso e fez a denúncia, o Ministério Público acatou. É essa a informação e foi desse jeito que aconteceu? Foi exatamente desse jeito que aconteceu. Isso já tinha acontecido antes, em uma outra programação, acho que de Natal, dos primeiros anos. No final do livrinho tinha lá o nome do prefeito. Ano de governo já mas não tinha foto. Tinha só o nome, mas não pode, né? Pelo princípio não pode. Da impessoalidade, o administrador não pode colocar o nome dele, colocar fotografia em publicação pública, né? De festas, impressos públicos. Já tinha acontecido antes, mas dessa foi assim uma coisa muito grande, porque numa programação do Júlio Fest foi feito um caderno muito bem feito, com uma arte muito bacana, toda feita uma programação bacana, e foi colocado a foto com os dizeres, a assinatura do prefeito, do vice-prefeito, do secretário de Cultura, falando sobre o evento e falando sobre a administração. Então isso aí é proibido por lei. Isso aí ele estaria saindo em vantagem em uma disputa política também, né? Nós estamos aqui hoje, é um ano eleitoral, e não poderia deixar passar isso aí. Eu levei o caso ao Ministério Público, que acatou o meu pedido e entrou com uma ação civil pública contra o prefeito, contra o vice-prefeito e o secretário de Cultura. E nesse momento, então, são realizados os trâmites internos do próprio Ministério Público no sentido de andar com isso para frente. Quais serão por exemplo, o resultado que vai acontecer com essa operação? O que o prefeito, o secretário está sujeito por isso? Olha, eu não... assim, o processo agora, ele não é público agora, né? Na atual situação agora, eu não tenho conhecimento de quais são os resultados da ação civil pública. Mas o que pode acontecer o final da história? Isso aí é um processo de improbidade administrativa. Sendo improbidade administrativa, perde-se os direitos políticos, fica 8 anos sem poder disputar algum cargo político, e também tem pagamento de multas, né? Pagamento de multa para cada um dos réus, no caso.
Mas isso aí é um processo que ele vai se desdobrar, ainda vai ter a defesa, isso aí se desdobra, a justiça aqui no Brasil é lentíssima, né? Isso aí vai desdobrar através de anos. Nós tivemos o caso de um ex-prefeito que foi condenado por improbidade administrativa. Eu ia citar esse caso, né? Inclusive do mesmo grupo, né? Por esse grupo e por esse mesmo motivo. Só que o dele ainda não foi tão destacado assim como foi nesse. Foi só o nome também. Como foi nesse folheto do Júlio Fest. Isso é o que a gente chama de usar a máquina em benefício próprio. Exatamente. O que não dá para entender, na realidade, num caso desse, né, é como um governante, né, um político que obviamente sabe de todas as proibições ou deveria que saber. A lei impõe, fazer um papel desse, né? Quer dizer, ou ele é muito mal assessorado, ou eles sabem exatamente que a justiça brasileira é tão morosa que vale a pena fazer isso, se reeleger, se for o caso, e isso ainda vai demorar anos e anos. Então aí fica mais uma vez os nossos pêsames, né, ao processo que a justiça brasileira tem, que é extremamente demorado, né? Eu queria saber do senhor, vereador, muitas pessoas dizem que o senhor tem feito uma atuação muito combativa e muitas vezes o senhor, em vez de fiscalizar, muitas vezes as coisas acontecem de forma muito espalhafatosa. O que o senhor diz a esses críticos, a essas pessoas que dizem que o senhor simplesmente quer jogar contra o sistema que está aí? Não, essa pergunta foi muito boa, porque eu sofro um ataque muito grande na minha página pessoal, assim, de pessoas que elas entram sem uma fotografia, são os chamados fakes, né? Entram, atacam e saem. Por conta disso, fala assim, você fala, você só vai contra a administração, só faz contra a administração. Não, tem muitas coisas que são feitas, que são um dos exemplos, grandes exemplos, que aconteceu recentemente, que atingiu uma grande parte da população, foi a situação dos radares aqui na cidade. Essa colocação dos radares. Fui eu que fui com um grande amigo meu fazer as filmagens dos radares à noite, num domingo à noite, fizemos cronometragem do tempo, vimos que estava fora da lei, a lei que permitia apenas 4 segundos de sinal amarelo, estavam 2 segundos, isso aí eu fiz a denúncia na Câmara, fiz a denúncia no Ministério Público e após o Ministério Público, uma reunião com o prefeito, com o secretário da pasta, responsável pelo Demutran, o prefeito retirou todas as multas, né? Então, não é apenas... medida, provavelmente as pessoas estariam pagando multa até hoje. É claro, não é só combater por combater. O trabalho também é feito em prol de toda a comunidade. E também, Hélio, nós tivemos aí por parte da administração que as funções do vereador são a legislação, então a gente faz a legislação da cidade, nós fazemos também a fiscalização dos atos do executivo e a gente faz aí as indicações que são todo o que a população pede, os anseios da população, que a gente leva até o executivo. Infelizmente, como eu sou um vereador de oposição, essa parte dos anseios da população, das indicações, eu não sou atendido. Então, a prefeitura ela não atende os meus pedidos. Então, eu fico no papel de fiscalizador, de legislador e de fiscalizador. O senhor acredita, dentro dessa pergunta do Hélio também, que talvez haja acontecido um amadurecimento durante essa sua legislatura? Como é que o senhor pode falar do seu sentimento e do seu comportamento no início e agora, hoje, por exemplo, às vésperas aí de concluir esse mandato? O amadurecimento é constante, né? Porque cada dia, cada sessão na Câmara, a gente vai aprendendo coisas, né? Vai aprendendo, o nosso dia a dia lá é muito complexo, então a gente aprende bastante. Desde o primeiro dia, quando eu entrei na Câmara Municipal e até hoje, amadureci muito, aprendi muito. Às vezes, aos trancos e barrancos, né? Às vezes de um modo ruim, a gente acaba aprendendo, mas eu aprendi muito, amadureci muito nesses últimos anos. E consegue, com isso, ter uma visão panorâmica melhor da política local? Porque ainda existe essa consideração, né, de, por ser oposição,
né? Há alguma dificuldade em ser atendido e tudo mais? Não, isso aí, a dificuldade de ser atendido é constante, né? Essa aí eu já nem conto muito com o atendimento por parte do executivo. Inclusive nos pedidos de resposta, né? É claro, eu tenho pedido de resposta com 7 meses sem resposta, mais de 7 meses pedido sem de resposta. informação sem resposta. Pedido de informações, que por lei eles têm que me enviar em 20 dias, então fica difícil. Mas essa visão panorâmica que você disse sobre a cidade, quando eu já exercia o cargo de secretário anteriormente, então a gente já tem uma visão da cidade. E agora com a visão de vereador, a visão panorâmica é bem estendida. Vereador, eu gostaria de saber a situação política do momento, né? O seu grupo político já definiu que o candidato será o engenheiro Sérgio Azevedo. Isso. E nos últimos dias tem pipocado notícias referentes a uma briga dentro do DEM, entre o vereador Antônio Carlos, o vereador Tiago Cavelanha, não uma briga entre eles, mas uma disputa alimentada talvez pelo ex-prefeito Sebastião Navarro. Eu queria saber como é que o PSDB e o seu grupo político, eles estão conversando com relação a essa composição para ter o vice da chapa. O PSDB ele já tinha definido antes que a gente encabeçaria a chapa e teria o candidato a prefeito de 2016. Nós temos o candidato Sérgio Azevedo, ele é um servidor público, engenheiro de carreira, presidente da Copostos, é uma pessoa extremamente técnica, uma pessoa assim de uma competência muito grande, tanto é o trabalho que o Sérgio desenvolveu na Copostos. Ele tirou a Copostos de uma situação que ela estava completamente falida, devendo muito, e ele colocou ela numa situação muito boa, fez escolas, ampliou o prédio, ampliou todos os serviços da Copostos. Então nós colocamos o Sérgio Azevedo como nosso pré-candidato à Prefeitura de Poços de Caldas, uma pessoa extremamente técnica. Agora, a ODEM, que é sempre foi o nosso parceiro político aqui na cidade, eles têm a missão aí de encontrar o vice. Eu não estava, assim, eu estava meio alheio a essa situação de disputa interna, deve haver muito grande, mas eu fico meio alheio a isso para não me envolver, porque não é o meu partido, a gente já definiu quem é o nosso candidato, agora cabe a eles escolher o vice para a chapa. Só para o telespectador ficar sabendo rapidamente, Zambrano, segundo dizem, né, numa mesa onde se reúne todo um pessoal da antiga aí na cidade, o vereador Antônio Carlos Pereira teria estado por lá e parece que a conversa não foi muito agradável com o ex-prefeito Sebastião Navarro, né? E parece que existe isso tudo, a imprensa dizendo, né? Sempre o Poli muito ligado nessas coisas, né? Dizendo que o Sebastião Navarro teria uma preferência com relação ao Tiago Cavelanha. Então, por isso que eu fiz a pergunta, para saber se o membro do PSDB tem alguma notícia de bastidor, mas pelo jeito não. Ele está escondendo o jogo como... Não estou não, é que eu não sei mesmo. Esse problema, acho que esse problema maior aí é para o DEM, né? O nosso, a partir do momento que nós definimos o nosso candidato, é esse certo. Agora, eles têm que apresentar o candidato a vice. Né? Tá bom, é tempo da gente fazer um breve intervalo. Se você quiser fazer uma participação, enviar a sua pergunta, a sua opinião em relação aos assuntos abordados, o nosso telefone 3721-6955. 3721-6955. Nós voltaremos em instantes. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. O que buscamos é a interação entre as pessoas, da felicidade dos encontros e reencontros à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim, nós somos para você. Nós somos Ax Telecom.
Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. Pensou em pneus, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento? Sua única revenda autorizada Michelin em Poços. Todos os produtos para o seu veículo com a garantia de profissionais treinados pela Michelin. Michelin é só na Britos. Avenida Caetano Petterli, 224, Jardim Country Club, em frente ao Atacado Vila Nova. Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. Colégio Nini Mourão. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino de qualidade para um alto desempenho. Equipes de educadores preparados, atividades extracurriculares, infraestrutura completa, material didático com metodologia inovadora, instituição de destaque no Enem 2015, programas estudantis para a formação integral. Venha para o Colégio Nini Mourão. Escolha bem a escola de seu filho. Colégio Nini Mourão. Matrículas abertas 2016. Informações 3729-6520. Eita, colégio bom! Venha conhecer! Não perca o feirão de acabamentos na Carneiro Casa e Construção. Pisos e revestimentos a partir de R$ 10,99 o metro quadrado. Torneiras para cozinha e banheiro a partir de R$ 19,99. Pira de aço inox Frank, apenas R$ 139,90. Bacia com caixa acoplada e casa, só R$ 179,99. Churrasqueira pré-montada, apenas R$ 449. Preço à vista, parcelado em até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos também Construcart. Carneiro Casa e Construção. De volta com o Jornal do Sul de Minas, estamos hoje recebendo a presença aqui do vereador Marcos Tadeu Sala Sansão, também contamos aqui com a colaboração de Hélio Scalvi. Vereador, em relação a um projeto aí que foi apresentado na Câmara, já vem sendo falado há algum tempo, em relação à transformação de uma grande área na Zona Leste, de área de zona rural em zona urbana, para que posteriormente, após essa mudança, seja aprovado aí a construção de um loteamento. Sabemos que existe aí uma grande contradição nisso, porque o plano diretor do município aponta o crescimento para a zona oeste, né? E uma grande impermeabilização na zona leste pode eventualmente provocar aí prejuízos muito maiores de proporções, muito maiores mesmo, segundo os especialistas. O Hélio vai comentar sobre isso também na sequência. Por isso está aqui, pelo seu expertise no assunto também, é um desastre por grandes proporções em termos de inundações no município, se houver uma grande impermeabilização da Zona Leste. A Câmara como se comporta diante desse fato? Então, rejeita? O ano passado nós tivemos uma audiência pública específica para esse tema, que foi falado, né, dessa mudança
de zona rural para zona urbana ali na Zona Leste. Bem em frente ao Parque Pinheiro ali, né? Isso. Após a audiência pública, vários engenheiros vieram conversar comigo. Um deles, o engenheiro Nelson Gonçalves, mandou um abraço para ele. E ele fez até uma matéria bacana no jornal falando sobre isso. Ele falando que está tudo errado, que não poderia ter uma impermeabilização tão grande naquela área, que deveria ter sido feito bacias de contenção, piscinões, tudo para evitar as enchentes aqui no centro da cidade. E ele coloca também em evidência a canalização central desses ribeirões que não suportariam a pressão de água muito grande, visto que elas são feitas com aço corrugado, que é aquele tubo ármico, né, que dizem, né, e que ela tem um período de vida de 8 anos, 10 anos, mas com o esgoto passando, que o período diminuiria muito para 4, 5 anos. Só que isso aí foi feito no tempo do ex-prefeito José Aurélio Vilela, então nós temos muitos anos. Então, que seria, expirou o prazo há muito tempo. Há muito tempo, então que seria um risco muito grande. Eu fiz um pedido de informação sobre isso, fiz o pedido de informação em novembro do ano passado e até hoje não chegou a resposta para mim. Ali atrás, onde pretende-se fazer essa transformação, passa o Ribeirão da Serra, né? Então, essa é a grande dúvida, a grande polêmica é essa, né? Da quantidade de água que vai cair nesse ribeirão e que vai vir para o centro. Na época, assim, nem muita importância foi dado, mas agora com essa inundação que nós tivemos aqui no mês de janeiro. E com a insistência atual, né? Porque agora está havendo um novo movimento lobista aí para isso. Aí o assunto veio à tona. Esse assunto veio à tona, ele está saindo na imprensa, acho que diariamente ele está saindo na imprensa e parece, hoje eu estava lendo nos jornais, parece que os vereadores proponentes desse projeto, parece que eles iam retirar. Quem são os vereadores proponentes? É o vereador Lical, Thiago Cavelanha e Rogério Carrillo. O que se estranha é o seguinte, que tem que acontecer uma quase tragédia para que as pessoas acreditem nos técnicos. Essa questão do crescimento para a Zona Oeste, da impermeabilização da Zona Leste, dos danos que poderiam ser causados em função de uma chuva muito forte, ela já vem sendo falada pelos técnicos desde a década de 60, da década de 50. Existia já o projeto de se construir uma barragem lá na Zona Leste para diminuir o volume de água no horário de pico, naquele pico de chuva muito intenso, né? E mesmo assim, nessa audiência pública que foi feita aqui, que foi comentada, o líder do prefeito, o secretário de planejamento, pessoas ligadas ao governo, aprovaram ou foram a favor da implantação do empreendimento. Agora, depois que aconteceu aquela quase tragédia no dia 19 de janeiro, aí todo mundo resolveu ficar contra o loteamento, que já devia ter sido feito anteriormente. É óbvio, tudo que a técnica diz é o seguinte: não temos condições mais de impermeabilizar a Zona Leste, não temos condição de levar água para os empreendimentos da Zona Leste, gente. Está lá o Itamaraty, o Jardim Itamaraty, toda hora tem reclamações de água que não consegue, o DEMAI não consegue levar água com frequência para aqueles loteamentos. Vamos construir mais, são 3.900 lotes. 3.900 lotes que serão implantados nessa área. Será que alguém que detém o poder nessa cidade imagina que são 3.900 lotes numa área em que já não podia ser impermeabilizada na década de 60? Será que precisa acontecer mais uma tragédia? Será que era preciso acontecer essa tragédia para que as pessoas acordassem? Fala sério. Secretário de Planejamento, como é que o senhor, o homem que representa o Departamento Municipal de Meio Ambiente, o homem que representa o planejamento a médio e a longo prazo dessa cidade, pode ser a favor de uma barbaridade dessa? Tenha dó. Ele não tem formação para isso, né? Mas então, se não tem formação, se não tem formação, ele não deveria estar ocupando o cargo. Ele não tem formação técnica para... Até gosto muito do Rodrigo, mas eu acho que ele está acumulando, aliás, né? Acumulando de secretário... Duas secretarias. Isso, no mínimo, é falta de quadros para se colocar alguém que tenha competência para poder
falar sobre os assuntos que são necessários na parte de planejamento da cidade, meu Deus. Então eu fico, como técnico, eu fico assim entristecido em ver que falta o mínimo de competência para as pessoas nessa área. Ok, é tempo da gente fazer um novo intervalo. Se você quiser participar, fazer a sua pergunta, emitir a sua opinião, 3721-6955. 3721-6955. Na rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. Voltaremos já já. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto. Você só encontra aqui. Superlar Móveis. Tudo em 12 vezes nos cartões. Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis, em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. Volta às aulas é mais divertido na Moda Escola Itapuã. Tênis colegial a partir de R$ 39,90. Mochiletes de vários personagens a partir de R$ 99,90. Cobrimos qualquer oferta anunciada. Itapuã Calçados, mais vantagem na volta às aulas. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, ficar vergonha, de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. De volta com o Jornal do Sul de Minas, nesse terceiro bloco e voltando ao assunto aí do crescimento irregular no município, né, onde é o contrário do que aponta o plano diretor, que foi feito exatamente pensando num crescimento ordenado, adequado para essa situação geológica até do próprio município, né, e todo o desenvolvimento, além a questão do zoneamento também, a questão industrial e tudo. Há de se lembrar que, para criar bairros novos, é preciso pensar em creches, é preciso pensar em unidades básicas de saúde, é preciso pensar em estruturas que hoje em dia nós não estamos, assim, a prefeitura não está dando conta de gerir em muitos casos. Muitas situações as estruturas já estão corroídas por falta de recurso, corroídas pelo uso do tempo e pela falta de manutenção. É bom lembrar isso, né? Porque as pessoas, está impedindo o desenvolvimento da cidade, está falando mal de loteador, está falando isso, está falando aquilo. Mas não, a gente está pensando, um pouco à frente, né? Aliás, eu acho que esse é um exercício que os políticos devem exercitar, pensar à frente, né? Porque a gente vê
a represa Saturnino de Brito ali, o engenheiro pensou à frente. Muito à frente. Muito à frente. Hoje em dia nós devemos aí a qualidade do desenvolvimento da cidade, principalmente aquela ação tomada no início do século. Né? E aí, o que a gente está fazendo hoje para pensar na frente, para os nossos netos, para essa cidade tão bonita que amamos, que queremos ver desenvolvida? Pensamos no imediatismo. Vou atender aqui meu amigo, porque é meu amigo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Olha, pelo amor de Deus, gente, o que é isso? E me espanta muito engenheiros envolvidos nessa situação defendendo isso daí. Nós já dissemos aqui, eu inclusive já falei sobre isso. Aqui ninguém é contra loteador, ninguém é contra o crescimento da cidade. O que se propõe é que seja feito um pacto, que sentem os loteadores, que sente a prefeitura, que sente na mesma mesa os vereadores, enfim, todos os poderes envolvidos, todos os interesses envolvidos nessa área e pensem a cidade, parem um pouco, pensem no futuro da cidade. Qual é a cidade que nós queremos para daqui a 30, 50, 100 anos? Não é possível continuar desse jeito, ocupando os morros, ocupando áreas, impermeabilizando áreas. Isso é um tiro no pé do próprio empreendedor. O poder público não tem condições de levar, como disse o Fábio, a infraestrutura. A impermeabilização vai causar seríssimos danos, maiores do que já causou nessa última chuva. Então chegou o momento dos interesses privados, particulares, darem lugar ao amor que todos nós temos pela cidade. Já passou da hora. Vereador, o senhor se sente satisfeito aí com a reforma do plenário da Câmara? Então, agora eu me sinto totalmente satisfeito. Essa reforma Antes foi o senhor feita... não estava satisfeito. A pedra, o senhor divulgou que a pedra podia cair antecipadamente. Isso. O plenário agora da Câmara foi totalmente reformado. Com a enchente ainda teve alguns problemas, porque grande parte do que tinha sido feito foi desconstruído, né, com a inundação que nós tivemos lá. Mas agora está totalmente feito. Inclusive aquele problema que teve uma diminuição do plenário por conta de uma pedra que ia cair, ela ia cair, que ia quebrar a Câmara, parte do prédio do edifício Bauxita. Isso causou um transtorno, principalmente a mim, que quando veio um laudo de uns geólogos, que foi contratado até pela Câmara Municipal, o laudo não tinha anotação de responsabilidade técnica recolhida no CREA. E eu disse que aquele laudo não tinha valor algum sem a RT recolhida. E aí, por isso, eu fui mandado para a Corregedoria da Câmara, tive um desgaste muito grande com isso, por estar falando uma coisa óbvia e certa. Então, foi tão certa que nada aconteceu, a pedra não caiu, voltou o plenário onde era, ocupando todo o espaço da Câmara, como era antes, sem nada ter acontecido. Não é? E foi instaurada uma comissão... Não foi feita nenhuma obra na pedra? Não, foi feita uma medida de contenção com tela e tal, mas nada muito grande. Na época foi instaurada uma comissão para estudar o trabalho desses geólogos que eles foram contratados e parece que a vereadora Zezé Escaciotti descobriu que o trabalho dele o trabalho que eles apresentaram era um plágio de um outro trabalho que já tinha sido apresentado. É verdade. E foi instaurada uma comissão para se apurar isso, e essa comissão parece que nunca reuniram, nunca foi feita uma ata, nunca foi feita uma reunião, nada aconteceu. Então, naquela época, me colocaram na corregedoria, eu tive um desgaste tremendo por falar uma coisa certa e hoje comprova-se que eu estava certo, tanto é que a Câmara voltou a ocupar a sua totalidade ali com a nova reforma. Vereador, eu queria saber qual é o seu entendimento, né, sobre essa possibilidade de haver mudanças de partido agora. Vai abrir uma janela, né, que será possível aos políticos mudarem de partido durante essa janela. Como é que o senhor vê a situação política aqui em Poços de Caldas? Como é que o senhor está vendo a possibilidade de grupos se alinharem para as próximas eleições? O seu partido já está alinhado, mas eu queria que o senhor desse uma ideia aí de como é que o senhor está vendo essa movimentação política. O senhor acha que nós vamos ter muita surpresa ainda aí? Esse negócio de janela, né, para mudança de
dos políticos para partido, eu acho uma coisa interessantíssima, né? Eu sou filiado no PSDB desde 1987. Então, eu era desde menino, eu filiei no PSDB por me identificar com esse partido. Então, eu acho que a minha ideologia é a do PSDB, eu não preciso mudar de partido. Acho que vai ter uma grande mudança, pulos de candidatos de um partido para outro, fazendo as contas para ver a probabilidade de chance de ser eleito nessa eleição. E vai ter também os partidos se unindo ou não, porque pelo que foi apresentado, foram vários candidatos, nós tínhamos quase 10 candidatos a prefeito, né? Eu acho que vai ter muita modificação no cenário político aí, principalmente com as janelas, mudança de candidatos de um partido para outro e as junções de partido para fazer uma composição para disputar a campanha majoritária, né? Nós já temos definido aqui, PSDB já tem candidato, PT certamente terá o prefeito Heloísio como candidato à reeleição, né? Temos aí o ex-prefeito Paulinho Corominas, presidente da Câmara, presidente da Câmara. Quem mais? Sérgio Krizansky, que foi ventilado, que Mas seria... aí esses 3 últimos que vocês citaram, eles não estariam integrando o mesmo grupo? Por exemplo, seriam pré-candidatos do mesmo grupo? O certo seria que todo esse grupo se reunisse, deixasse de lado as diferenças, conversasse entre si, resolvesse todas as situações e colocasse um candidato único para disputar. Mesmo que haja composição entre o candidato a prefeito, a vice, né? Isso, fizesse um candidato único para disputar essa eleição. Para não acontecer o que aconteceu na outra. Porque nós tivemos, o ano passado, nós tivemos aí os 2 candidatos que tinham a maior chance de serem eleitos, ficaram brigando, os 2 brigaram o período eleitoral inteirinho e o terceiro ganhou a eleição, quer dizer, ele não ganhou, né? Ele deram a eleição para ele por causa de briga dos 2 candidatos que tinham a chance de ganhar. Tá certo. Vereador, eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade em participar com a gente nesta edição, desejando aí uma boa continuidade no seu trabalho, um bom ano de 2016 aí pela frente, né? Então, felicidades, grato pela presença. Muito obrigado, Fábio Zambrano, muito obrigado, Elis Calvi, a todo mundo, todos os telespectadores. Agradeço muito estar aqui novamente. Agora que acabou o carnaval, que começa realmente o ano, né? E que comece, então, né? Então, que agora comece um ano bem sério aqui para todo mundo aqui em Poços de Caldas. Hélio, grato pela sua colaboração também. Semana que vem estaremos juntos novamente. Se Deus quiser, um abraço, vereador, um abraço a você de casa que está aí sempre ligado no Jornal do Sul de Minas. Um abraço a todos e bom final de semana. Ok, e ambos estão convidados a saborear o café Vila Monge comigo agora aqui. Pão de queijo. O Hélio abraçando a causa do pão de queijo. Então eu também me despeço desejando para você uma boa sexta-feira. Amanhã cedo estaremos de volta com mais uma edição do Jornal do Sul de Minas. Um abraço e até lá.